Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre estrutura de repetição, mais basicamente o for no Golang. Como o Golang se propõe a ser uma linguagem bem simples, ele só dispõe de uma estrutura de repetição que seria o for. Mas o for ele é bem versátil, com ele você consegue simular for each, while, do while e que tem em outras linguagens. Então é um for bem completo que o Go tem e a gente vai aprender na prática aqui como é que ele funciona. O for padrão do Go é bem parecido com o da linguagem C, como você pode ver aqui embaixo. Ele tem três partes principais e todas elas são opcionais, que seria inicializador, inicialização, digamos, condição de parada e o incrementador, ou incremento. Então veja que é bem parecido com a estrutura da linguagem C, para quem já é programador há mais tempo e viu C na faculdade, porém tem uma diferença. Veja que não tem parênteses aqui, ó. Não tem parênteses, e isso seria um erro em Go. Então basicamente nesse exemplo aqui que a gente está vendo, ele vai executar essa parte aqui, ó, 10 vezes, do 0 até o 9. Então vai executar 10 vezes e para cada vez ele vai incrementar mais um e vai imprimir no terminal o número. Então vai ser 0, 1 até 9. Então vai acontecer isso aqui no terminal e a gente vai ver um exemplo na prática aqui no Golang, claro. Então voltando aqui para o Golang, vamos repetir aquele exemplo que a gente viu, que seria o seguinte: for, a gente vai declarar aqui a variável i, que seria o inicializador, ponto e vírgula, lembrando que essa parte aqui é opcional, tá? Mas a gente vai mostrar um exemplo prático disso aí. I menor que 10, ou seja, nossa condição de parada do for, e o incrementador, i mais mais, ou seja, a cada volta do for ele incrementa uma vez. Vamos colocar aqui o índice. Vou rodar aqui, go run ponto. Então ele imprimiu aqui, ó, do 0 até o 9, como a gente tinha visto antes. E como eu falei, as partes aqui do for, elas são opcionais. Então eu vou te mostrar um exemplo aqui, como é que seria isso. A gente pode, por exemplo, remover o inicializador e a gente pode remover o incrementador, por exemplo, e deixar apenas assim. E aqui fora eu vou criar a variável inicializada já. Ou seja, basicamente o inicializador veio aqui para fora. Inicializador veio aqui para fora, certo? E vai continuar funcionando isso daqui, só que, ou seja, quando ele chegar em 9 vai sair do loop, certo? Só que viu o problema, né? A gente não está incrementando o i, logo ele nunca vai sair desse loop porque o i vai ser sempre 0. Então vou parar aqui, vamos incrementar aqui, por exemplo, i mais mais. Nesse caso aqui vai ser a repetição do mesmo exemplo anterior, né? Só que de uma maneira diferente, só para mostrar aqui os termos aqui, como a gente viu no desenho. Tanto esse, quanto o incrementador são opcionais. Veja que fica parecido com um while em outras linguagens, né? Então, enquanto o i for menor que 10, faça o que tiver no bloco aqui do recurso de repetição da linguagem, né? Do laço. Então fica parecido com o while aqui, como eu falei no início, Go é bem simplificado e o for é bem versátil, que a gente pode repetir estruturas de repetições de outras linguagens apenas com o for. Mas a gente pode remover isso aqui. Tá? Vamos remover isso, provando que ele aqui seria parecido com um while true em outras linguagens. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar um laço de repetição, uma estrutura de repetição infinita também. Vai ficar parecida com aquela do 0, só que aqui está vazio. Né? Vou parar ela aqui. O que é que a gente pode fazer? Vou inicializar aqui um i aqui fora, um 0, certo? Vou dar um i mais mais aqui. E aqui eu vou colocar um if. If i menor que 10, a gente vai dar um break. O que é que vai acontecer nesse caso? Aqui é um for sem nenhuma das estruturas aqui de cima, porque são todas opcionais. Eu vou imprimir aqui o índice, certo? O índice que inicialmente é 0. Depois da impressão ele é incrementado em mais 1. E a gente vai testar, ou seja, eu peguei aquela estrutura de condição, aquela condição que estava aqui no for aqui em cima e coloquei aqui para dentro do for, provando mais uma vez que ela é opcional. Se enquanto for menor que... Não, vamos lá. Se o
se o if for igual a 10, por exemplo, ela vai dar o break. Ou seja, se entrar nesse if aqui, vai sair do for. Vamos lá executar essa parte. Foi até o 9 e saiu porque quando o if for igual a 10, a gente deu um break aqui, tá? Veja que essa segunda estrutura aqui ficou parecida com o do while, não é? Se ele está fazendo alguma coisa aqui enquanto essa condição não for executada. Uma outra coisa também é que na versão mais nova do Go, por exemplo, na partida 1.22, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode iterar sobre um inteiro. Então seria for range, eu vou usar essa palavrinha range aqui, tá aqui 20, certo? E vamos dar um fmt hello. Vamos testar isso daqui no terminal. Então veja que ele imprimiu hello 20 vezes. E assim, a gente também pode pegar o índice desse range. Como seria isso? Índice igual ao range 20. E aqui eu posso colocar o índice. Vamos rodar de novo. Então, ó, de 0 a 19. De 0 a 19. Então, isso aqui é bem útil também. Isso aqui é um pouco parecido com o for each, né? Só que para um inteiro. Mas a gente pode fazer um exemplo que se assemelha bastante ao for each, que é quando você itera sobre uma lista, sobre uma coleção. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos criar aqui uma lista, números, certo? Vai ser um slice aqui de inteiro e a gente vai colocar até 5 aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5. A gente criou aqui um slice com 5 elementos inteiros e agora a gente vai criar um for e value range nums. E agora a gente vai dar um print aqui no índice e no valor. Então, println índice, printf aqui para colocar o índice. Índice %d, vírgula, valor %d, contra barra n, para pular uma linha aqui. E agora eu vou botar o índice e o valor. Coloquei nums aqui, né? Números. E vamos rodar aqui. Então isso aqui se assemelha ao for each em outras linguagens, tá? For each, vou botar aqui embaixo. A gente dá um range numa coleção, se assemelha muito ao for each em outras linguagens. Vamos rodar aqui. Índice 0, valor 1, índice 0, valor 1, até o índice 4, valor 5, índice 4, valor 5. Então, um exemplo aí de for each para você. E só para explicar aqui, ó, isso daqui é um índice. Então, i de índice, posso renomear aqui, né? Não tá indo, mas tudo bem. O i é de index e o value é o valor de cada elemento da coleção. Nesse caso, eu vou mudar aqui de todo jeito. Index, que vai ser index. Rodar de novo só para garantir, não teve nenhuma alteração, certo? Então o index é o índice do array ou do slice e o value é o valor mesmo de dentro da coleção. Agora tem uma coisa importante que às vezes a gente não quer usar o índice. Então a gente vai usar o blank identifier. Underscore aqui, underline seria o blank identifier no Go, certo? Isso mostra para o compilador que aquela variável é obrigatória para a estrutura, porém ela não será usada por nós, então o compilador consegue manejar melhor aí provavelmente no garbage collector. Então não vou usar, então posso simplesmente não usar, porque se você criar uma variável e não usar, dá erro aqui, compilação. Então a gente tem que usar o blank identifier caso não seja uma variável útil para nós naquele contexto e a gente não vai fazer uso dela. Então aqui vai rodar do mesmo jeito, porém, peraí que eu errei aqui. O índice não vai ter. O índice não vai ter que a gente removeu. Então vamos lá, só os valores. Então, blank identifier serve para isso nesse caso. E como a gente faria para buscar o número 3, verificar se existe o número 3 dentro desse slice aqui? Ou seja, seria uma estrutura de repetição com a busca e uma condição de saída que depende dessa busca. Então, nesse caso, seria o seguinte. Em vez de esperar passar por todos, assim que chegar no número 3, que é o número que eu estou buscando, eu vou dar um break na estrutura de repetição. Então, como é que seria? Se o value, if value igual, a gente vai falar da estrutura do if ainda, estruturas condicionais que a gente não falou, mas if value for igual a 3, por exemplo, ou target, que eu vou criar ali fora, target seria 3, por exemplo. Se for igual a target, a gente vai dar um println número encontrado. E aqui eu vou botar o target. E aqui a gente vai dar um break. Então, assim,
é uma forma de fazer para você encontrar um item dentro de uma lista, por exemplo. Vou apagar essa parte aqui e vamos executar novamente. Então, olha, foi 1, 2, 3, achou 3, número encontrado e saiu do for. Não precisou executar os dois últimos 4 e 5, tá? Bem, como a gente falou de break, também tem a palavra reservada chamada continue. O que é que significa? Se o número foi encontrado, ele não vai sair do loop, ele vai continuar. Então, ele só vai dizer que o número foi encontrado, mas vai continuar no loop. Vamos ver como é que fica. Então, a gente já aprendeu sobre break, que quebra o fluxo do loop, sobre continue, que ele entrou ali no if. Isso aqui nem precisaria, né? Certo? Nesse caso, mas tem contexto que precisa. Quando você não quer executar algo que esteja aqui abaixo, por exemplo. Quando achar o target, não deve executar esse código. Vamos lá. Ó, encontrou o 3 e já pulou para o 4. Como é que ele estava fazendo? Ó, valor 1, quando achar o target, não deve executar esse código. Como era 1, ele executou. O 2 ele executou. O 3, ele número encontrado, só que ele deu um contínuo aqui, ou seja, ele não executou essa linha, voltou direto para o início do for. Então, contínuo tem esse... Mas a gente pode usar outra palavra que não é indicada pela documentação do Golang, e em outras linguagens a gente também tem isso, que seria o goto. Vamos ver aqui um exemplo de goto para você. Goto é uma forma de você criar um label ou um marcador no seu código, por exemplo. Vamos criar aqui, ó, meu marcador. E aqui você vai poder fazer, por exemplo, fmt println goto meu marcador ativado, certo? E aqui de dentro, por exemplo, eu posso dar um goto e meu marcador. E aí o que é que o fluxo vai fazer? Ele vai pular para fora do for e vai ignorar completamente o for, nesse caso. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, ele foi no 1, executou isso daqui, porque não entrou no if. Valor 2, não entrou no if, porque é menor que o target, não é igual ao target. Executou isso daqui. Valor 3, ele entrou, como o 3 é o target, ele entrou dentro do if e veio para meu marcador aqui. Então, o fluxo foi parado aqui e veio direto para cá. Então, isso aqui é uma estrutura que existe dentro do Go, mas não é recomendada porque, apesar de alguns casos você conseguir simplificar o seu código, é mais interessante você usar funções em vez de goto para fazer esse tipo de coisa. Você pode também, no caso do goto, vamos criar aqui um outro exemplo. Vou criar aqui um goto que vai ser error handler, por exemplo. Fmprintln, só um exemplo aqui rápido, erro. Aí eu vou criar aqui, abrir um arquivo, file, error, os.open, invalid2.txt, já existe um arquivo invalid ali. Então, ó, if error diferente de new, o que é que eu podia fazer aqui? Go to error handler, e ele viria aqui para baixo. E vou dar um defer file.close aqui, certo? Vou executar e o que aconteceu? Como deu erro, ele veio aqui, ó, para cá. Isso aqui é um exemplo, mas a gente acabou perdendo a referência aqui do erro, né? Mas na verdade não. A referência do erro ainda é acessível aqui de dentro do error handler. Veja que a gente está dentro da função main ainda. O parênteses da função main acaba aqui fora. Então você ainda consegue ter acesso às variáveis de dentro do for, né? Nesse caso. Imagine agora que a gente precise abrir um outro arquivo também. File2, certo? os.open invalid file.txt, certo? E if error diferente de new, a gente vai fazer go to error handler, certo? E eu vou dar um print, dar um defer file2.close aqui também, certo? Então, qual o erro que está acontecendo aqui, ó? Está dizendo error handler jumps over the declaration of file2. Significa que quando chegar em error handler aqui, o error handler ele pulou a definição dessa variável. Então a gente vai precisar declarar essa variável antes do goto. Então seria file2, certo? Var, vamos botar aqui, ó, var file2 do tipo byte. A gente vai precisar declarar ela antes, certo? E aqui, ó, no lugar de ser uma declaração, a gente tem que só que atualizar os valores, tá? Aqui eu estou abrindo, teria que ser
um ponteiro, né? Teria que ser um ponteiro de file, na verdade. Ponteiro de file, em vez de um array de bytes, né? Array de bytes seria se fosse read file aqui, ó. Um array de byte. Aí daria certo. Pode ser assim. Só que aí não tem o close, né? Vamos voltar para o ponteiro de arquivo. Open. Então veja que você não pode pular a definição de uma variável no GoHandler aqui, no GoTo. Porque a variável file, ela estava sendo declarada aqui, que vem depois do GoTo. Nesse caso, quando chegasse aqui dentro, esse GoTo não ia ter acesso àquela variável. Mas como a gente declarou antes, agora vai ter acesso normal. Só um detalhezinho aqui que pode acontecer aí quando você estiver usando o GoTo, mas não aconselho porque não é aconselhável pela definição da linguagem a gente usar isso. Bem, acho que é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, eu vou deixar aqui uma outra aula de Golang para você. E o que é que a gente viu aqui, né? A gente viu que o for ele é bem versátil. A gente viu um pouco sobre GoTo. A gente viu que dá para fazer for each, que dá para fazer while e do while usando só o for simples ali do Golang. E na próxima aula provavelmente a gente vai falar sobre estruturas condicionais, como if statements, por exemplo. Então, obrigado aí, dá um like se você gostou e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu!